Disse-lhes Jesus: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar? Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade. E então Jesus conclui o ensinamento, pois ele ensinava sobre a oração, dizendo: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Veja, eu fico muitas vezes surpreso, eu fico pasmo, né? Quantas pessoas hoje utilizam o seu dinheiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra, não desmerecendo os profissionais, entenda. Nós sabemos do papel desses profissionais, mas eu falo das pessoas. Entenda o raciocínio, você vai entender o raciocínio se você acompanhar. Quantas pessoas pagam dinheiro, tempo, né? Tiram do seu tempo, às vezes faltam ao trabalho, ficam de licença do trabalho e vão lá no psicólogo, sentam lá na cadeira e falam, e falam, e falam, e mergulham no passado, e desabafam, e perguntam, e etc, etc. Passam horas, às vezes, falando, seja com o psicólogo, ou às vezes não é o psicólogo, mas é a amiga que dá uma de psicóloga. É o amigo. A pessoa fica no telefone por horas com o amigo, falando. Ou então elas vão para as redes sociais, como muitos hoje fazem. Vão para as redes sociais, o seu divã é a sua rede social. E ali ela derrama as suas lamúrias, as suas angústias, suas dores. E essas mesmas pessoas, muitas vezes, não dirigem uma só palavra a Deus. Não falam com Deus. Falam com estranhos nas redes sociais. Falam com o mundo inteiro, mas não falam com Deus. Que é de graça, que é particular, privado, o único que pode entendê-las de fato e responder e ajudar. Mas nunca fazem isso. Eu sei que a maioria que não o faz é porque nunca, na verdade, experimentou, nunca descobriu o poder da oração sincera. Infelizmente, as últimas décadas, a geração que nós vivemos hoje, ela se esqueceu do que gerações passadas sabiam intuitivamente, praticavam, porque sabe como é? Quando faltam recursos, sobra fé. Quando sobram recursos, falta fé. Pode observar. Quando a pessoa tem muito recurso, então ela primeiro recorre aos seus recursos. Ela tem muito dinheiro para pagar o médico, um hospital, remédio, tratamento, então ela primeiro vai. Qual é o melhor médico que trata disso aqui? Então ela vai, consulta com o melhor médico, não importa onde ele está. Pode estar no Brasil, em outro país, o que for. Qual o remédio que eu tenho que tomar? Esse aqui. Vem de onde? Vem dos Estados Unidos. Custa quanto? É tanto. Então ela vai, compra o remédio. Ela tem recursos, então ela vai atrás do que os seus recursos podem lhe dar. Mas quando a pessoa não tem recurso nenhum, o que ela faz? Ela diz, eu só tenho a fé, eu só tenho Deus. Então sobram recursos, falta fé normalmente.
e quando faltam recursos, então sobra a fé. É assim. Então, no passado, quando faltavam recursos, né, porque essa geração é a geração mais abastada da humanidade, nunca houve tanta riqueza no mundo, não estou dizendo que ainda não haja pobreza, mas nunca houve, comparativamente às gerações anteriores, nunca houve tanta riqueza, tanto bem-estar, tanta tecnologia, tanta ciência, tanto conforto, sabe? Nunca houve tanta coisa, tanto recurso como nos dias de hoje. Então, no passado, quando não havia nada disso, as pessoas faziam o quê? Elas tinham que orar. Tinha uma dor, elas oravam. Tinha um problema, elas queriam falar com alguém, não tinha ninguém para falar, elas falavam com Deus. Elas fechavam a porta do quarto, ou ia lá debaixo de uma árvore, andar lá no deserto e falava com Deus. Elas faziam isso. Mas hoje, as pessoas perderam este costume, como eu disse, porque outros recursos entraram no caminho, e as pessoas então vão falando, vomitando palavras, tudo que está dentro delas, e mesmo assim não conseguem resolver suas questões interiores. Mas Jesus está falando aqui, ele está ensinando aqui nesta passagem que nós lemos, sobre a oração. Ele está ensinando o poder da oração. E ele está dizendo que a oração ela não pode ser uma só, uma vez. Há necessidade de perseverança, pois como na história que ele ilustrou, o amigo pede um pão do outro amigo à meia-noite, Jesus está dizendo aqui, olha, se ele não se levantar da cama para dar o pão porque é seu amigo, vai levantar para que o amigo pare de bater na porta e perturbar. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, ainda que você não mereça, ainda que você não tenha mérito algum, mas quando você ora com fé, com perseverança, quando você insiste, quando você crê na bondade de Deus, na palavra de Deus, e se recusa a aceitar a condição que você está vivendo, porque você não aceita que aquilo ali seja correto, seja da vontade de Deus, então você recorre a Ele com fé, Jesus está dizendo aqui, olha, ainda que você não mereça, mas pela sua fé perseverante, persistente, pode ter certeza, você vai ser atendido. Toda a sua necessidade você vai ter atendida. Entenda, Jesus não está dizendo que você é mau e que ele vai te ajudar só para você não importuná-lo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está ilustrando um fato da vida. Qual é um fato da vida? Quantas vezes você já deu alguma coisa para alguém só para ela parar de te perturbar? Não é? Pai e mãe sabem disso. O filho perturba, tá bom, vai. Você deu porque você queria paz. Jesus está dizendo aqui que muitas vezes, assim como nós, damos para as pessoas não porque elas merecem, mas porque elas estão insistindo. Ele está ensinando, se nós insistirmos na oração, perseverarmos com Deus, que é muito mais bondoso, justo do que qualquer ser humano, muito mais ainda nós seremos atendidos. Mas o que ele procura? Ele procura essa fé, a fé de buscar, a fé de pedir, a fé de bater na porta. Não ter aquele constrangimento, aquele acanhamento ou aquela atitude que muitos têm. Não, Deus já sabe o que eu preciso, então eu não vou pedir porque ele já sabe o que eu preciso. Isso é orgulho. Isso é mistura de orgulho com preguiça. Essa atitude mostra que a pessoa não entende nada da fé. Então, ela não ora porque ela é orgulhosa demais para pedir ou preguiçosa demais para orar. Mas não é preguiçosa para ir no psicólogo, não é preguiçosa para ficar falando nas redes sociais. Não é? Às vezes passa a humilhação de todo mundo ficar sabendo o problema dela, mas ela não fecha a porta do quarto para falar com Deus no privado. Experimente fazer isso. Eu digo a você que está aí com ansiedade, com depressão, com preocupação, inquietação, você que está aí travando uma luta, uma guerra interior. Experimente
fechar a porta do seu quarto, ficar sozinho, você e Deus, deixa o celular lá fora, deixa o celular lá fora, porque o celular fica atrapalhando lá com os bips, chamando a sua atenção. Deixa o celular lá fora, fecha a porta do quarto e chame Deus ali para estar com você. Fale para Deus assim: Senhor, senta aqui, senta na cama aqui comigo, por favor. O Senhor disse que se eu pedisse, se eu buscasse em nome de Jesus, o Senhor me ouviria. Então, por favor, eu preciso do Senhor, que o Senhor me ouça agora. Feche a porta do quarto, faça a sua oração, fale com Deus, tire tudo que está no seu coração, desabafe, tire todas as preocupações e só termine a oração quando o seu coração estiver vazio, quando você puder dizer assim: pronto, falei. Quando você puder falar: pronto, falei. Aí tá bom. Então você termina a oração. Agradeça, creia que ele te ouviu. Você vai ver o que vai acontecer. E se voltar a ansiedade, voltar a preocupação, voltar a problema, más notícias, novamente, como Jesus ensinou, faça como o amigo, que volta lá meia-noite, bate na porta e pede o pão. Volta e pede o pão para Deus de novo. Faça isso. Você vai ver. Duvido, preste atenção, duvido que você vai sentir mais necessidade de ficar falando com o Beltrano, Ciclano, Fulano das suas lamúrias, dos seus problemas. Duvido que você vai continuar murmurando, que você vai continuar derramando suas agruras nas redes sociais. Duvido que você vai ficar ainda com ansiedade, com tristeza, com depressão. Duvido. Você vai ver que a paz vai preencher seu coração, você vai ter luz, você vai ter entendimento e acima de tudo, você vai ter solução para os seus problemas, porque é Ele quem promete. Se você buscar, se você pedir, se você bater na porta, ela vai se abrir para você. Então tá aí à sua disposição. É de graça, não custa nada. Só humildade. Humildade e um pouquinho de atitude. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.